Todo mundo já viveu um momento em que tudo parecia perdido. Um término, uma demissão, um baque. E é aí, no olho do furacão, que o surto vem. Mas e se o surto for só o início de um novo começo? Se a vida fosse uma linha reta, esse podcast nem existiria. Porque recomeçar na vida real não é coisa de filme. Não é roteirizado, nem glamouroso. Recomeçar é apertar o botão de reset no meio do caos. É instável, é inseguro, é exaustivo. Mas também pode ser o começo de uma das melhores coisas que você ainda nem imaginou. E nesse primeiro episódio, real oficial do Grande Surto, a gente vai falar sobre isso, sobre os recomeços, dolorosos, confusos ou não, mas necessários. Às vezes planejados, às vezes simplesmente porque não teve escolha. Eu mesma tô num grande recomeço, na vida, na carreira, na maternidade e agora aqui, no microfone. Tem gente que recomeça com terapia. Tem quem recomece com uma tatuagem questionável. Aqui no Grande Surto, a gente faz os dois. Grande Surto! Todo recomeço é uma chance de escrever uma nova história. Frase linda, né? Bonita. Que todo coach adora postar com uma foto assim, do pôr do sol no fundo. Ai, fofos. Mas hoje a gente vai além da legenda motivacional. Com duas convidadas maravilhosas e que não são coaches, tá? É aí que vem ela, Giovanna Eliodoro, historiadora, atriz, apresentadora, criadora de conteúdo, podcaster e tudo que ela quiser ser. Ela mostra que recomeçar não é só voltar pro início, mas se permitir mesmo explorar novas possibilidades, dar cara às novas oportunidades, assim, sem medo de se reinventar. E temos também a icônica Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora e a primeira VJ da história desse país. Desde os tempos da MTV, ela vem assim se reinventando sem medo de mudar de rota. Se tivesse se acomodado, hein? Será que ela teria assim se tornado essa inspiração que é hoje? Olha, eu não sei, vou perguntar pra ela, mas eu acho que a resposta é não. Oi! Oi! Ai, eu tô muito feliz que vocês estão aqui no meu primeiro Grande Surto Real Oficial. Feliz tô eu. Primeiro porque a gente já bateu um papo maravilhoso de comadre. Verdade, porque atrasou, tá, gente? E segundo que tem cheiro de novo. Eu adoro o cheiro de novo. Eu também. E eu amo também surtos, né? Falou que é surtar é comigo mesma. Então já tô me sentindo bem à vontade. É surto e recomeços, né? Assim, aqui é um grande recomeço pra mim. Eu fiz uma temporadinha piloto e tal, pra sentir. E essa coisa da inquietude mesmo, que eu acho que a gente tem na vida. E quando eu falo a gente, eu acho que vocês se identificam também, né, com isso. Que é não ficar parada. É tipo, uma porta se fecha, vamos escancarar uma janela e vamos fazer as coisas acontecerem. Eu brinquei na abertura falando, Astrid, que talvez se você não tivesse se reinventado tanto, você não estaria nem aqui hoje. Com certeza não. Quantos recomeços você teve na sua vida e quais foram grandes, assim? Muitos. Eu fui uma garota criada no Rio de Janeiro, rata de praia, e que fui arrancada da vida do Rio de Janeiro de praia para vir para São Paulo. Eu lembro muito que eu vi na janelinha do avião, a minha mãe foi transferida para trabalhar aqui. Eu tinha ficado 1 ano lá sozinha, deu ruim, fui reprovada por falta na escola, um horror. E aí eu vim com a camisa do Flamengo, eu ia ao Maracanã todo final de semana. Flamenguista. Eu morava no Largo da Segunda-feira. Eu amo. E eu amo que você não perdeu o sotaque. Às vezes sim, às vezes não. Depende do com quem eu tô, né? Então eu vim na janela do avião chorando. Isso foi um super recomeço para uma adolescente. Você mudar de estado para uma cidade oposta ao Rio de Janeiro. Naquela época, São Paulo era a terra da garoa. Você é paulistana? Não, eu sou mineira. Mas eu passei por esse processo também de chegar em São Paulo Mas já São Paulo menos fria do que na minha época. Na minha época era horrível. Era terra da garoa mesmo. Aquela nuvem. Horrível, horrível, horrível. Pra quem era solar como eu era naquele momento. Então esse foi o primeiro. Mas eu já rompi casamentos. Quantos? Rompi casamento. 1, 2, 3. Sério? Você, Jo, conta pra mim. Você teve… Qual foi seu maior recomeço, assim, na vida? Ixi, maior é pior. Então, eu acho que maior é bem difícil, né? Mas talvez o meu maior recomeço venha a partir de assumir quem eu verdadeiramente era, né? Sim. Porque eu nasci num gênero que disseram que era meu e não era, né? Então eu confesso que eu acredito que tem um filme maravilhoso que é Show de Truman, que a minha vida era um show de Truman. Sim, então acho que eu cresci num lugar que falaram assim, oi, você é um menininho
vive aqui, tá tudo programado para você desse jeito. Então, eu interpreto um pouco o meu processo de transição a partir desse filme. Porque eu realmente acreditei que eu era aquilo. Mas quando eu saí um pouco pros bastidores, eu descobri que estavam só me impondo. Nossa, isso daí é maior, sem dúvida. Algo assim, né? Então Você eu tem um precisei grande de recomeço. recomeçar. Você assim, recomeçou né? a vida. É, literalmente. Então, apresentar um novo nome, novos documentos, novos endereços, novas possibilidades, que na verdade não são tão novas em algum lugar, porque sempre, você já sempre sentia, era né? eu, né? Já fazia parte de mim isso. Sim. E tanto é que eu não consigo definir muito bem assim, e a partir de quando você entendeu? Eu E não nem sei precisa, falar, né? Mas eu sei que, de alguma forma, foi um recomeço, assim, sabe? Logo de Super. cara. Não, e é o maior, eu acho, né? Acho que aqui ninguém vai ganhar de Não, você. ninguém, já era, A gente é. nem quer, a gente nem tá Não, a gente tá competindo. falando da gente, sua mas- vida. É, da Mas sua eu vida, aceito. Eu aceito se vocês quiserem ganhar de Não mim. tem, não tem. Porque a gente tá falando da sua vida. Tem É. a volta depois da maternidade, que é importante. Teve a perda da minha mãe, a minha volta. Como é que volta também depois, assim? Volta. Depois. Não tem que voltar, né? A única alternativa é voltar, né, meu amor? Porque a outra alternativa é o É quê? o qual? Encontrar. É o caos. Não dá, né? É se perder. É não Sim, é ser, verdade. é não viver. Mas é o não luto sobreviver. também traz um grande recomeço depois, Não né? se compara à vida. É verdade. É verdade, não se compara mesmo. Não se compara à vida. E depois, assim, qualquer recomeço ficou fichinha pra você? Eu acredito que não, viu? Tanto é que, pra mim, quando se trata de recomeço, eu tenho uma certa inquietude e um medo, assim, que sempre Dificuldade. vai. Especificamente em relação à minha mudança para São Paulo, foi um processo bem difícil, assim, né? Eu sou Quando de que você Minas. veio? Minas Interior? Não, Minas Gerais. Ah. Belo Horizonte. Minas Interior, não, Gerais. Muito bom, né? Não, já menos difícil, vai. Grande, cidade Do grande. seio de Minas. Mas eu sou de Belo Horizonte, né? Cidade grande, assim. Mas, de alguma forma, eu fui criada no interior. Porque a minha família é de Santa Luzia. A região ali é quase que metropolitana. Então, eu sempre tive ali, de alguma forma. Mas, para mim, a minha chegada de São Paulo foi um processo bem difícil. Porque eu talvez tenha descobrido, em algum lugar, uma solidão que talvez não fizesse parte do que a minha cidade e o meu estado tivesse me apresentado como espaço acolhedor. Claro. Isso com Em certeza, São ainda Paulo é mais uma Minas. cidade- E Minas tem uma coisa assim, a gente vê muito do sotaque, né? O mineiro fala assim, ele é aconchegante, ele é gostosinho, né? Uma assim, coisinha. um E jeitinho. São Paulo é diferente. No São Paulo é sotaque você já vê. totalmente, O sotaque diz totalmente muito diferente. sobre o lugar, assim, São Paulo é é isso. selva de pedra. São Paulo eu tive que começar do zero. Eu cheguei aqui, como eu falei, com 15 anos. E fui estudar num colégio que não tinha nada a ver comigo. Que era uma Mackenzie, só porque era mais perto de casa. Lugar careta, reacionário. Uhum. E eu fiquei 2 meses sem falar com as pessoas. Sério? Sem falar, eu não falava com ninguém. Eu não gostava das pessoas. Eu não gostava do sotaque das pessoas. Eu não gostava da caretice das pessoas. Uhum. Mas eu tava incomodada era com a mudança, não era exatamente com as pessoas. Porque quando eu me abri, eu fui Você foi super bem acolhida. recebida, super acolhida. Porque é diferente do carioca que fala, vamos marcar! O paulista, e não marca nada, o Vamos lá em paulistano, casa, mas ele não dá o vai. endereço. É né? verdade. Oh, meu Deus, eu não conheço o endereço de ninguém no Rio de Janeiro. E você chegou com quantos anos? Então, eu cheguei há 3 anos atrás. Ai, é pouco! Eu Foi tinha- ontem. Foi. Tá. Eu já vinha muito Pós-pandemia. Foi É mesmo. Eu já mesmo? vinha muito pra cá, né? Tipo assim, então eu fiquei indo e vindo por um longo tempo. Acho que por uns 6 anos, indo e vindo. A minha família, parte dela é de Osasco. Então eu já conhecia um pouco de São Paulo desde a minha infância. Mas essa mudança definitiva mesmo, ter um lugar pra chamar de meu, a Morar, minha casa, trabalhar. morar aqui, trabalhar, ter uma rotina aqui. Fazem 3 anos. Então acho que essa mudança ela ainda tá ressurgindo e ecoando em mim de alguma forma. Eu acho que talvez quem vai se identificar muito com a gente é realmente quem é que já saiu, assim, né, do ninho. E eu acho que eu tava Sim. filosofando muito sobre isso, né, do quão difícil é a gente sair do ninho, né? desgarrar. Também. né? Também, pagar Sim. suas próprias contas. Eu comecei muito nova também. Eu comecei com 15 anos a trabalhar, né? Com 17 eu tava morando em Campinas, sozinha, com uma amiga. E com 19 eu fui pro Rio. Eu fiz o caminho inverso, né? Você veio pra cá e eu fui pra lá.
E é muito louco, porque a minha mãe, ela reclamava muito de mim por conta de uma mudança que… Não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu fiquei muito mais fria. Eu acho que uma forma de me proteger mesmo do mundo externo, assim, de tudo aquilo, porque eu não tinha mais, né, o colo de mãe, eu não tinha ninguém da minha família lá pra, sei lá, ligar e falar, vem aqui, me ajuda, ou qualquer coisa. Sim. Então eu fui criando uma casca meio diferente, assim, pra sobreviver ao tudo que tava acontecendo comigo. Ou E pra prestar, desculpa, ou pra você entender aquele ambiente. Eu acho que o meu silêncio… Era meio um drone, né? É tipo assim, deixa te eu botar entender de fora, quem é né? essa gente aqui. Eu não conheço eles não estavam na escola comigo. Eles não cresceram comigo, eles não pode são ser. meus vizinhos. Eles não são ninguém. Quem são eles? Verdade. Né? Eu acho que é isso, é uma coisa da gente também… Essa é proteção mesmo. Proteção, total. Cara, mas eu acho que essa mudança profissional e geográfica, ela acaba impactando, obviamente, muito, né? A gente entender como e por onde recomeçar. Mas eu também sinto que uma das coisas que as pessoas mais falam sobre recomeços é muito quando a gente termina um relacionamento. Total. Ai. Olha, silêncio, todo mundo foi aonde? Não, Todo total. mundo foi ali, no coração. E Foi você… lembrar. Eu terminei há pouco tempo, né, gente? Um casamento. Não, um casamento com uma filha pequena. É isso. Sim. Eu dei mais ênfase ao casamento, mas na verdade era isso. A filha é Não, pequena. A filha é pequena. Eu terminei há pouco tempo com uma filha pequena. Mas eu prefiro ouvir vocês, porque eu sou só a apresentadora aqui desse programa. Não, a gente tá aqui de comadres, uma entrevistando a outra, né? O bom de podcast é isso. Você falou uma frase ali no meio do caminho, lá no início, que você falou assim: Deus fechou uma porta, e outra. É aquela coisa meio de coach, né? Nossa. Não é? No meu casamento anterior, quando eu me separei, Do tio. do tio Pinga. Do que mesmo? Tio Pinga? Tio Pinga. Tio Pinga. Era meu monitor no hotel que eu ia. De criança, E aí, Marcelo, quando eu comecei a sair na rua, eu ouvi várias vezes: Deus fechou uma porta, mas vai abrir uma muito melhor. Olha. Eu falava: quem mandou Deus fechar aquela porta? Aquela porta era a minha porta. Quem fechou foi eu. Não fui eu que fechei, não. Ah, não? Foi Fecharam? ele. Ele que fechou. Não, foi de como um acordo. A gente bateu essa porta juntos. Não. Ela foi trancada. Não, era um casamento ok. Era um casamento ok. Se ok. expondo, é muito bom. Era um casamento ok. A gente tinha ido passar o final de semana no Rio de Janeiro. Um casamento de uma amiga nossa. Um surto. Um grande surto. Aquele casamento. É o mesmo que eu tô pensando? Total. Tá. Que já acabou também, Que graças já acabou a Deus. também. Mas naquele dia eu virei pra noiva. E falei: eu quero que você seja tão feliz quanto eu sou no meu casamento. Corta, mas eu tava feliz no meu casamento. Ai, tô com medo. Juro por Deus. Aí chegou no domingo, voltamos do Rio de Janeiro, domingo à tarde. No domingo à noite eu vi ele numa conversa no telefone com um amigo, preocupadíssimo com umas compras de carro, umas coisas assim meio surreal, assim, pro que eu penso da vida. Aí eu falei pra ele, porra, Marcelo, eu tô vendo você assim com um brilho no olho pra falar de um carro, e eu não vejo você com esse brilho no olho para falar… Eu já tava no processo de adoção. Aí ele falou: não, é que eu não quero te deixar ansiosa, mas murcho, triste. Nublado. Falei: posso te falar uma coisa, Marcelo? Você não tá Junto comigo nessa. junto comigo nessa. E vamos fazer uma coisa, eu tenho tanta certeza que é isso. Vamos parar por aqui. A gente fica amigo. Aí ele falou assim: não, a gente não vai conseguir. Ninguém que se separa é amigo. E eu não quero perder sua amizade. Falei: a gente vai conseguir ser amigo. E foi assim que terminou. Que bonito. Foi assim que terminou. Então, quando as pessoas falam Deus, aquela portinha tava ótima pra mim. Não, mas é um término Deus com abriu amor. Deus abriu tanta janela boa, umas janelas bonitas, umas janelas mineiras do Gente, mas interior, peraí. sabe, coloridas. Uma namoradeira. Até uma janela da Bahia abriu As pra janelas da você. Bahia, janelas da Bahia, do interior da Bahia são belérrimas. E com tudo isso também veio o seu grande amor, né? Que é o Gabriel, né, Sem gente? dúvida Então, nenhuma. assim, Sem tá tudo… dúvida assim, nenhuma. E que tem um amor também de um pai presente. Então, que tá resumindo, afim, né? mas é muito fácil também falar isso com 64 anos. A vida é feita de recomeços. Isso, adoro. A vida é feita de recomeços. A gente vai menstruar pela primeira vez, começo. A gente vai namorar, a gente vai terminar o relacionamento 1, 2, 3, 4, 5, milhões de vezes. Milhões é exagero. Mas muitas vezes.
Então a gente não pode ter medo, porque recomeço no final da história, essa bobagem de coach, que, né, fechou uma porta e vai abrir uma muito melhor. Mas não é que eles têm razão nesse aspecto? Olha, passou um paninho. Talvez o jeito de se dizer está errado. É cafona, parará. Mas a síntese é isso. É tipo, vamos pegar essa oportunidade aí e trilhar essa nova avenida sem medo. Difícil, né? Difícil demais. Mas tem em que ir, alguns porque momentos. Mas tem que ir, meu amor. Porque as outras alternativas são ruins. Vai morrer de amor, vai sofrer pra sempre. vai sofrer pra sempre. Vai entrar numa deprê. Conheço muitas pessoas que… Eu conheço uma mulher do meu círculo de amizade pessoal, íntimo, que teve uma separação doloridíssima com um bebê recém-nascido e ela nunca se recuperou. Difícil. Ela é uma senhora de 70 anos, ela não viveu a vida. Difícil assistir sua vida passar, né? Ai, gente. Ai. Imagina o vazio. Quando você se separou, se você viveu essa experiência, primeira coisa, muda o cabelo? Então, eu acho que sim, viu? Eu gosto muito dessa coisa de, não sei se mudar o cabelo em si, mas de assumir novas responsabilidades em forma de identidade. Mas você Sim. teve muitos relacionamentos? Não, até que não. Isso é engraçado também, né? Você contou lá fora, você tá casada? É, há 7 anos que eu tô casada há 1 ano, né? Mas eu tô em relacionamento há 7 anos. E eu tenho 27 anos. 28 anos. Jovem, né? 28 anos, na verdade. Amo, né? lembrou que fez aniversário. Fiz aniversário. Minha filha, E quando você aí? chegar aos 40, igual eu. E aí é louco 41. porque também… Cheguei eu- aos 64. eu tô chegando nesse lugar de começar a repensar muitas coisas na minha vida, né? Como se, de alguma forma, nesse momento da minha vida, é como se eu estivesse reconstruindo uma nova oportunidade, uma possibilidade de rever e deslumbrar o futuro que eu quero construir. Então é um momento que a gente está discutindo sobre quando a gente vai comprar a nossa própria casa, Sim. né? Quanto a gente vai construir uma família, né? E eu tô nesse processo bem intenso, inclusive, né? De repensar aí sobre adoção e etc. E isso é muito difícil porque em algum lugar também eu sinto que o tempo, ele não acompanha muito a gente, né? Não sei se fez sentido o que eu quis dizer, mas é porque eu sinto que, às vezes, de alguma forma, o tempo que eu vivo, ele não condiz com a idade que eu tenho. Você acha… Então é o contrário. Então é o a contrário, gente que é. não acompanha Põe o tempo. a gente que não A acompanha. gente fica querendo Isso. correr atrás do tempo. A e gente controlar. E controlar É. o tempo, né? E aí, pensando nessa perspectiva também, eu fico tentando encontrar, de alguma maneira, as metas que eu preciso bater chegando aos 30 anos, entendeu? Isso daí. Mas tá se cobrando muito. É, então, Mas exatamente. você tá E aí quase é esse fazendo uma lugar planilha que Excel eu… da Vamos sua brigar vida. com ela, Astrid. Amada, depois dá uma mãozinha assim. pra Obrigada, ser bem Astrid. amada. A melhor coisa da minha vida foi ter filho mais velha. Obrigada. Você tá no Idem. começo da sua trajetória. Vai viajar com esse cara. Vai conhecer o Brasil. Vai comprar o apartamento de Apartamento. vocês. Isso, Não é? não, eu tô amando esse Vai teu comprar o conselho. seu pedacinho de terra lá em Minas, que é legal ter um pedacinho de terra. E aí o filho, quando a gente é mais velha, essa daqui também, ó. Super, eu engravidei da Pilar aos 40 e tive a Pilar aos 40. E eu vejo o quanto isso foi importantíssimo pra minha Total. vida e fez total diferença na minha maternidade, inclusive. Com certeza, Na minha temperatura, assim, da forma de eu estar e existir hoje, sabe? Posso te dar um exemplo? Pode. É você com o telefone, entrando mensagem, você querendo ler a pauta aqui antes de começar. Falei, desliga, bota no modo avião. Aí eu falei, não desliga não, porque você tem filho pequeno. Aí você, com a maior tranquilidade, falou, não, essa tá super segura. É, ela Essa- tá ótima, essa tá tudo toda bem com ela. Ela organizada. tá organizada. Você só consegue fazer isso porque você tem 40 anos. Sim, as minhas amigas falam Ó. que eu tenho temperatura de… que a Pilar parece que é a terceira filha, sabe assim? Porque não tem essa ansiedade, Não né? tem 40 anos, tá tudo certo. E ela foi um grande recomeço pra mim, assim. Eu acho que eu aterrei muito, Opa. eu acho que eu… nem sabia que eu precisava viver isso nesse momento. Eu acho que o filho também tem isso, ele escolhe… Ele é tão mágico e tão foda tudo, que ele escolhe a hora dele aparecer na sua vida. Também Porque acho. eu tava tentando antes também engravidar. Opa. De uma certa forma. Eu conversei com a Astrid, inclusive, sobre adoção. Que, né, não é nenhuma possibilidade que eu tenha descartado. Não. Mas a gente conversou sobre isso, lembra? Lembro muito. Que eu te liguei.
E eu sabia o quanto eu precisava desse recomeço pra mim. Ai, vou chorar. Chora. Tudo bem. Que merda. Ah, como assim? Chorar é bom. Se emocionar é bom. Recomeços são emocionantes mesmo. A maternidade é muito emocionante. É a maior viagem da nossa vida. Por isso, amadureça. Mas não é emocionante? Ai, isso, é muito emocionante. É muito emocionante a gente entender tudo isso. Vive, Giovana. Vive. Vive Não corre atrás do mesmo. tempo. Porque a gente tá falando sobre correr atrás do tempo. O tempo é rei. É. O tempo é soberano. Quando a gente relaxa, as coisas acontecem de uma forma mais tranquilas. Inclusive com relação à maternidade. Quando a gente relata, tem muita garota. Eu quero ter, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí não engravida, não engravida, não engravida. Aí vai pra adoção. Eu sou muito especialista nesse termo de adoção, porque as pessoas me procuram muito pra contar. Aí Sim. é comum, aí vai pra adoção. Ela teve há pouco tempo de ir. E aí depois que relaxou, aí vai e engravida. Então, É bem eu clássico, acredito né? piamente nisso que ela falou. A maternidade escolhe a gente. E aí, Giovana, voltando aos nossos conselhos, qual o Se nome? recompôs? Não, eu me recompus, tá? Até tirei meu celular do modo avião. Não por causa de mensagem da minha filha, mas vai que, né? Tô solteira também. Não, procuramos Vai que eu me dou bem patrocinadores. hoje, vai que eu me dou bem hoje. Saio Não? daqui da gravação pra um date, alguma coisa Vai assim. Não, procuramos patrocinadores. Procuramos também para eu poder dar as canecas. canecas para as convidadas. Então eu acho que esse seu momento não tente controlar realmente a vida e o tempo. É difícil, né? Porque a gente quer fazer tudo certinho, É né? impossível. E eu acho que isso é muito… Eu sou muito pragmática, né? Em algum Racional, lugar né, também. É muito racional e pragmática. Que signo você é? Capricórnio. Ah, olha lá. E aí… Janeirão. E aí é como se eu identificasse esses prazos em lugares muito óbvios, né? E também, quando eu tava ouvindo vocês falarem, automaticamente eu lembrei muito da minha mãe. Porque também, uma das queixas e das coisas que a minha mãe fala é do quão que ela, por me ter mais velha, ela não conseguiu acompanhar boa parte de alguns processos da minha vida. Ela não conseguiu brincar, né? São coisas que eu cresci com ela falando, Sim. assim, né? Quantos anos ela tem? Ela tem 60 E anos. quantos filhos? Só eu. Eu tenho E aí 64. ela tentou ter outras crianças antes de mim, né? Então o processo da maternidade para ela foi muito difícil. E aí, em algum lugar, talvez essa seja a representação mais próxima do que eu tivesse do que seria a experiência da maternidade. Sim, sabe? claro, foi ali. Então é Você como marcou. se eu tivesse em pode algum não lugar ser. essa expectativa. Com certeza não é, né? Não é não, viu? E eu acho que é isso que eu descobri, né? E venho descobrindo. Mas do quão difícil também é isso em algum outro lugar também, enquanto eu penso que a maternidade, pra mim, ela não é uma coisa tão óbvia. Do tipo assim, você vai ter uma relação Sim. sexual e, obviamente, você pode engravidar. Não é uma coisa tão pré-concebida. Então, também é como se eu tivesse sempre pensando… Você tem que pensar e para isso planejando acontecer. para que isso acontecesse, sabe? Ó, posso falar? Claro! Ó, ainda falar de um lugar… É tudo igual, filha. Eu não tive filho por opção. Eu nunca quis, eu nunca tive inveja de barriga. Eu nunca achei lindo. Eu achei sempre que eu ia me fuder se eu ficasse grávida. Porque é complicado. É um turbilhão hormonal muito louco. E dói as costas, e dói não sei o quê. E a barba… Aí você vira outra mesmo, fisicamente e é muito emocionalmente. complicado. Como eu fui optando por ser mãe mais velha, porque eu sou de uma geração que começou a priorizar a sua carreira. Sim. Eu primeiro preciso me assentar aqui pra depois ter filho. Não me vem com esse papinho de relógio biológico. Você tá parecendo a que acreditou no relógio biológico aos Sim. 28 anos, né? Bateu o relógio biológico. Esquece relógio biológico. Fazer antes dos 30, esse número também, né? Tem. É uma coisa que foi muito imposta pra gente, Tudo, essa acho coisa que do… pela mídia, com pelos certeza, filmes, socialmente por tudo, falando. né? Até os 30 você tem Mas a que gente se vai realizar acreditando, é profissionalmente, cultural. você tem que ter filho, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter a casa própria. Então, eu não acreditei Vai nada cair por disso. E as terra coisas isso. foram acontecendo no seu tempo. E foi o melhor tempo do mundo. Que no final da história, eu tive o Gabriel com 46 anos. Ele tinha 40 dias, eu tinha 46, 47. Eu fiquei mais jovem. Eu fiquei melhor num monte de coisas. Mas eu fiquei mais jovem. Eu fiquei mais disposta. Menino. Mãe de menino. É. É briga de luta.
sobem em árvore. Fisicamente, né? Fisicamente, eles têm uma energia louca. Não que meninas não tenham, porque tem umas meninas que são viradas na giraia. Claro. Mas o meu era virado na giraia, porque você dá um pouquinho também, né? Então, aí tá vem ali. da gente. Então, eu tive muita disposição, brinquei muito. Eu brinco até hoje. Hoje, para você tirar um adolescente do celular, você tem que ser mágica, de circo bom, em Las Vegas. Recomeçar de 5 em 5 minutos na criatividade. Meu amor, então são jogos, são, né, buraco, é rua, é fazer alguma coisa. E eu me sinto muito disposta. Então, cada uma pessoa, isso é a maravilha do universo, né? Somos únicos, não tem muita fórmula, não existem certezas. Verdade. Não tire a maternidade de uma pela sua, nem a minha para ser a sua. Mas contabiliza que a sua pode ser igual à minha. Pensa verdade. sempre que eu tenho 64 anos. Giovana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é historiadora. Sim. Eu quero saber qual recomeço histórico. Uau! Ó, não é bom? Essa é boa. Te inspira mais, assim? Ou que marcou, que você fala, meu Deus, esse foi um grande recomeço. Nossa, agora você foi bem forte, Ai, né? não é? Ai, gente, tô aqui de É um bobeira. recomeço histórico que eu me identifique. Não precisa ser que se identifique, mas pode ser qualquer um. Astrid, já pensou em um? Não, da hora que você fala, quer recomeço maior do que a invasão do Brasil pelos portugueses? Pensa isso. Era essa Olha que eu ia Era essa que você Eu ia fui lá falar. atrás. Olha, Porque Fale. eu penso justamente nisso, né? Que pouco a gente conhece sobre a história do Brasil antes da chegada dos portugueses, né? quase nada. É praticamente nada. E é engraçado pensar como foi esse recomeço, né? Mas eu penso também que talvez um dos maiores e mais próximos recentes recomeços que a gente tem foi esse pós-pandemia, não sei, assim, né? Sim. Sendo mais próximo. Eu acho que o recomeço, a redescoberta de entender o que são as dinâmicas sociais após a gente ficar reclusa delas é uma grande dificuldade, né? E eu particularmente percebo como que a pandemia deixou a gente rever e reenxergar as coisas com outros olhares. Um exemplo talvez mais prático que eu tenha é que antes da pandemia eu tinha uma sede muito grande de sair, dançar, beber, cantar e festejar. Também você tinha 22 anos. Não. 23 anos. 20. Ai, não fiz comum, não sei Eu também contar. não. Amor, nós temos 5 anos de pandemia. Já? 2020, nós estamos em 2025. Gente, a minha Mas eu temperatura é outra. tinha essa energia e etc. E hoje eu já não duro tanto mais num rolê como eu durava antes. Você estava no começo de um relacionamento. Também. Não aguento menina de 28 anos, 27, né? 26? 28. 28 anos, falando que eu só vou embalada se tiver sofá. Minha filha com 28 É uma anos. jovem senhora. Eu queria saber onde é que era o atrás da porta pra transar. É, mas mudou. Não, O lavabo. até que isso gente. não precisa de uma cadeira. Não precisa de uma cadeira, mas eu acho que é uma dinâmica um pouco diferente, assim. Como né? que é hoje em dia? Antes você queria surtar. Hoje, particularmente, eu sinto que eu me interesso muito mais por rolês diurnos do que noturnos, do que ao invés de virar à noite. Sim, porque você ficou alguma coisa mais de trancadinha ali, dia, apreciou uma outras coisa coisas. com pessoas mais próximas que a gente conhece, não tanto uma coisa Tá que casada. esteja aberta, assim, Menina, né? Tá eu tô casada no e outro relacionamento lugar. fechado. Uma outra energia. Eu Tá no tô numa energia de obscuro, no gostosa. noturno. Mais ou menos. Eu tô Não numa energia quer de ir na gostosa. balada do final de semana. Qual balada que eu não fui? A que você não foi já. A da Lady Gaga. Ah, é verdade, Que eu muita não fui. gente foi, né? É, eu Ela não fui na da quer. Lady Gaga. A Astrid me chamou pra ir na da Lady Gaga, mas eu… Aí eu animadérrima na balada da Lady Gaga. Aí, tá vendo? Mas eu não fui. Ai, Tem um longe. outro recomeço. Ah. Não, peraí. Deixa eu só acrescentar um recomeço histórico que eu vivi. Acrescenta. E foi muito importante. E a gente tá lutando por ele. E por muito pouco a gente não mergulhou numa desgraça no Brasil de novo. Que foi o recomeço das diretas já. Uau. Fico toda arrepiada. Eu estive no Vale do Anhangabaú com aquela 1 milhão de pessoas. E assim foi na Candelária. E assim foi no Brasil inteiro. Lutando pela democracia. Aquilo foi muito foda. Olha aqui. Olha aqui. Eu Linda, tô arrepiada tá na arrepiada. cabeça. Aquilo foi muito forte. Eu não vivi a repressão. Eu era criança. Quando eu vi o filme Ainda Estou Aqui, a única coisa que passava na minha cabeça assim… Por que a minha família não falava disso? Porque eles eram apolíticos, porque eles tinham medo.
será que eles eram a favor daquele regime? O que estava acontecendo? E como eu não tenho mais ninguém para contar essa história, eu não posso questionar. Essa história morreu com a minha família. Porque na minha família não se falava sobre a repressão. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo e vi que quase aconteceu de novo a partir do 8 de janeiro, eu entrei em surto. Porque eu tive um surto dentro do cinema. Eu chorava. Imagino. Porque eu falei, se tivesse acontecido, eu seria uma presa da ditadura do século XXI. Então, eu acho que esse momento lá atrás da luta pelas diretas já, a Fafá de Belém cantando o hino nacional, as plenas nos pulmões, no Brasil inteiro, né? A gente tinha um jornalista importantíssimo, que era o Osmar Santos. Sim. Que era um jornalista esportivo. Tem amigo do meu pai, meu avô. Com certeza. Osmar lutando pelas diretas. E aí, todo mundo. Na verdade, não vou nem falar mais nome de ninguém, porque era todo mundo naqueles palanques ali. Aquilo foi muito, muito importante. E um grande recomeço que vem com aquela palavrinha que é a esperança. E o Brasil realmente mudou a partir dali, né? Mudou completamente. E acho que se a gente quase esbarrou nisso, uma coisa de novo, a gente tem essa história pra contar, né? Olhar pra trás e ver que… Uau, a gente recomeçou, conseguimos recomeçar. Esse foi um dado histórico bem importante. Mas eu sou muito fascinada por história. Eu agora tô querendo fazer uma faculdade, um recomeço. Quero voltar pra faculdade. Eu não sei se eu faço história ou filosofia. Ai, olha, meu pai fez história. Eu tinha vontade de fazer história, mas eu tenho um pouco de trauma. Mas ele fez história lá atrás? Lá atrás. Mas eu tenho um pouco de trauma, porque eu tinha que estudar história muito. Porque senão eu tinha que estudar com ele. Então, eu tinha que ir bem. Exato, eu tinha que ir bem. Então, se pudesse escolher, eu faria filosofia. Meu pai é um grande jornalista da área de esporte. Ele é uma enciclopédia. É verdade. Eu já tive a oportunidade de estar dentro de um switcher aqui, ali dentro, assim, ele narrando uma Olimpíada. E eu no switcher olhando assim pra cara do cara, falando, não é possível que ele saiba tudo isso. E segundos e coisas e tal, maratona, sem dar uma colada, minha filha. Zero, tudo na sem memória. Dar uma colada. Eu não tenho memória pra história, talvez seja melhor a filosofia. Grande surto. Eu acho, você já filosofa muito bem, assim, você vai… Cara, outro grande recomeço que aconteceu comigo, eu não sei se com vocês já aconteceu, é profissionalmente, né? Quando… Você é obrigado a recomeçar, porque tiram aquilo que estava certo, entre aspas, na sua vida. Aconteceu com você? Aconteceu. Ou você tava roubando a minha história pra você? Pera, eu te chamo de mami. Não porque, né, eu te admiro, tem toda aquela coisa toda que eu quero ser você quando eu crescer, mas a gente passou pela mesma coisa, é isso? Foi. Você se identificou? Eu fui demitida. Eu tava ali há… Já nem sei mais. A gente tá falando do Saia Justa. Década no Saia Justa. E aí um dia me chamaram pra ter uma conversa. No caminho pra essa conversa, dei carona pra uma das pessoas da diretoria lá. E ela foi me elogiando. Uma pesquisa que tinha saído, maravilhosa. Entrei na sala. Eram 3 mulheres. Eu falo que eram 3 contra 1. Eram 3 mulheres e aí uma foi bem direta. Falou, a gente queria uma conversa difícil, estamos numa situação difícil, e a gente vai ter que fazer mudança e a gente vai tirar você. Eu sou ariana, ascendente leão, filha de Oxum no candomblé. Claro que eu choro. Começou? Aliás, eu fui escolhida para fazer o outro programa que eu tenho lá, que é o Chegadas e Partidas, exatamente porque eu chorava e me emociono com a história do outro. Você começou a chorar, eu já aqui seguro um pouco. E fui demitida. E eu fiz questão… Ok, nesta mesma conversa, mas a gente adora você é incrível, você é importante pro canal, a gente quer que você crie um programa assim, assado, cozido. Então eu ganhei a oportunidade de fazer um outro programa. Mas eu tinha um programa semanal, que me dava uma estabilidade financeira, CLT, tava ali, bem, certa de muitas coisas, com muitos planos. Aí, para isso, eu tenho planos. A planilha do Excel, do futuro, o dinheiro, o estudo do Gabriel, isso tem. Então, me tiraram isso daí e eu fui trabalhar na incerteza. Fui trabalhar, não. Na verdade, o que eu sugiro hoje mesmo, tive uma conversa com uma menina que aconteceu isso com ela. Falei para ela,
Ela, não consigo ainda falar porque eu ainda tenho muita raiva. Entendo, eu passei por isso. Super entendo. Então não quero ver, tenho raiva. Calma. Então o que eu fiz, de novo, organicamente. Era perto do verão, eu entreguei o número X de programas que ainda faltavam, fiz a minha despedida, tchau, e me tranquei durante 42 dias na Bahia. Pouquíssimo celular, o meu celular ficou em função de ser a música, o tocador de música da casa. Sim. Então, nem ficava perto de mim. Eu fui diminuindo o número de pessoas que me ligavam, quem vinha querer fazer a fofoca. Ai, por que você saiu? Quem vai pro seu lugar? Eu não quero saber de nada disso, até para poder criar o novo. Porque eu acho que a gente não tem a decisão. Eu não sou o patrão, eu não sou a dona daquele negócio. Então, a gente tem que obedecer aquela regra do jogo. A regra nova do jogo era aquela e eu fui tirada daquele jogo. O que eu posso fazer contra aquilo? O que eu podia fazer? Sim. Greve, ir pra rua, juntar meus fãs, vamos todos pra porta, não aceito. Não, você podia recomeçar mesmo, Precisa né? recomeçar. É sobre isso que eu tô falando desde o início. Precisa recomeçar, só que eu não queria recomeçar com raiva. E é difícil não ter, eu né? Eu acho que também entra uma outra coisa aí, que é sobre sair e entrar, né, nos lugares. A minha mãe fala muito sobre isso, né? Quando uma porta se fecha, como a gente faz para não bater essa porta na cara dos outros, né? Como que a gente sabe sair dos lugares, né? É engraçado te ouvir falar, porque em algum lugar, assim, né? Claro que a gente tá aqui falando de lugares geracionais diferentes, mas são inspirações no campo da comunicação, né? Você é uma grande inspiração. E é engraçado por causa que dentro do terreiro e da linguagem de axé, a gente sempre pede bênçãos mais velhas, né? Já começa pedindo licença para aquelas que nos antecedem. E eu acho que é um poder, assim, soberano e sobrenatural ouvir as nossas anciãs, né? Ouvir o que elas fizeram antes. E te ouvir falando dessa saída é meio surpreendente, porque é como se a gente também acomodasse na posição de que você estaria naquele lugar, como espectadora, né? E por que não você? E aí, talvez alguém pode contrapor isso de uma forma muito básica e simplista do tipo, porque o novo sempre vem, o novo tem que vir, o novo tem que girar, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo, ele tem que, Começou. Mas quando o novo vem, a gente tem que saber fechar e abrir as portas, né? Eu acho que recomeçar também requer essa sabedoria de saber sair, saber chegar. E não entender, na idade, que aquilo teria sido um ponto final. Eu tive esse medo. Sim. Eu acho que é o medo de muita gente da minha geração. Sair Acabou do pra mercado, acabou pra mim. Como é que eu vou arrumar emprego com 64 anos? Pensa em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Seja ela caixa de um supermercado. No mercado de trabalho formal, né? Qualquer âmbito do mercado. Numa empresa, numa multinacional. Sim, e a gente sabe que vem esse lugar também do etarismo, de não sei o que, acabou. A palavra é etarismo, acabou, não rende mais, não sei o quê. Por mais que a gente saiba que é diferente, olha aí. Aí, Fê, lá veio o tal do programa Admiráveis Conselheiras e eu fui entrevistar só mulheres mais velhas do que eu. E aí? E aí, cara, na primeira… Aí eu acho que o universo conspira, né? A primeira acabou sendo a mais velha que eu entrevistei, que foi Maria Adelaide Amaral, com 82 anos. Quando eu vi a mesa de trabalho daquela mulher. Autora, viu, gente? Autora, escritora, autora de novela, teatro, parará, que também foi tirada do game de novela, jogo, né? mas seguiu a vida. Ela tava trabalhando num livro, fazendo uma adaptação para Bruno Barreto, para um filme. Sim. E já sei que já tem encomenda de outro. Ela é gênia. Ela é gênia. 82 anos, mana. Eu falei, eu com 64 achando que eu tô aposentada? Que nada, eu vou mergulhar nisso daí. Cara, e você teve um privilégio também de ouvir o seu não, né? E já ter o seu recomeço, a possibilidade de recomeçar ali. Sim. Muitas vezes não é sempre que isso acontece, né? Mas muita gente, e uma pessoa com o temperamento que eu tinha, ia ficar com poderia raiva. ter falado assim, dá licença, gente, enfia no cu. Esse programa admirável, o quê? Não quero nada. Vai ficar me dando Eu esmola? que inventei o nome, não. Não tinha nada, não quero nada aqui. Poderia, eu conheço gente que fica assim, com mágoa de caboclo, que eu chamo. E eu acho que carregar a mágoa de caboclo, a raiva, piora, né? O rancor, em qualquer sentido da vida, eu acredito que isso aí adoece. Piora mesmo, não, e faz com que aquela energia fique travada mesmo. Eu acredito nisso. Foi ruim? Foi. Magoou? Magoou. Doeu? Doeu. Caminho de luz, vambora fazer o nosso. E hoje passou. Total.
E o seu programa foi um sucesso também, né, gente? Ah, foi. Aí, Aí… Aí foi um sucesso. Aí você tem negócio do Fantástico também. aí logo depois os Chegadas e Partidas virou quadro no Fantástico. Aí eu tô também pensando na minha carreira solo, ser dona do meu próprio Grande Surto. Grande Surto. Mas eu acho que é isso, assim, é quando essa coisa da empresa, né, te demitir, a gente… Eu me sinto muito privilegiada de poder levantar um próprio projeto. Super! Porque eu acho que, e independente, e de uma Eu acho forma… que é o futuro. E é um recomeço também, assim. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica esperando muito o telefone tocar, algumas oportunidades acontecerem. E a gente Elas tem não que… vão chegar. E a gente tem que fazer acontecer. Ah, mas você que é do Candomblé, tu não acredita na energia que move? Não Trabalho chama acredito. trabalho. Não, com toda certeza. Prosperidade chama prosperidade. Eu trabalho nessa perspectiva, mas é porque muitas vezes também… muitas oportunidades não vão chegar. Eu acho que também tem uma… É aí que entra a questão do coach, né? Que eu acho que também a gente vive numa sociedade, obviamente, que conduziu a gente a acreditar que trabalhe, que você chega lá. Mas a gente cresci com as minhas tias, minhas mães trabalhando na casa dos outros e elas nunca chegaram lá. Então também traçar uma perspectiva de que… vai chegar lá, vamos emanar isso. Mesmo com toda a fé possível, não vai chegar assim, né? Então acho que também tem esse outro lugar, porque eu tenho medo um pouco dessa falácia de que as oportunidades, elas vão vindo. E eu acho que esse papo também de que fechou uma porta, outra porta vai abrir. Às vezes a outra porta não vai abrir e a gente tem que chegar de voadora e esmurrar ela e, né, ir pra frente. Escancarar uma janela. Eu não sei também, mas é porque talvez seja um outro lugar, mas vocês estavam falando da raiva. Mas eu sinto que a raiva é muito propulsora pra mim, assim, sabe? Muito, eu acho que também acho. muito dos lugares que eu cheguei foi muito pela minha raiva e pelo meu ódio de me ver conduzida ao mesmo destino de muitas outras mulheres pretas que estiveram nos mesmos lugares que o meu. Eu sei que pra muita gente ouvindo isso parece que é mais um discurso, né? Mas assim, é um lugar de que parece que o que é posto pra mim já tá dado, né? E eu acho que também, até essa questão geracional entra numa coisa de que eu não tenho perspectiva de quem é travesti mais velha, né? Tipo assim, eu não consigo visualizar na minha cabeça uma travesti. Eu lembro que eu tinha uma mãe, uma matriarca, assim, que era a Nick Lima, que é uma travesti de mais de 80 anos, que foi percussora lá em Belo Horizonte, e que ela faleceu durante a pandemia, e isso me doeu muito, porque assim… Era a única possibilidade que eu tinha… Vocês perderam a maior. De me enxergar. Rogéria. Né? Rogéria, tipo assim. sim. Ai, Rogéria. E aí, é isso, tipo assim, eu acho que também… Essa sede, esse desejo de… vamos fazer, vamos acontecer. Às vezes é porque a dinâmica e o corre… E as oportunidades também são assim, diferentes, né? Nada A gente sabe. receita pra tudo na vida. Não, com certeza. Nada é receita pra tudo na vida. Tanto Eu é acho que a as pessoa receitas precisa não… ter a receita a vontade do vamos acontecer. Porque tem muita gente que entrega os pontos, sabe? Sim. E principalmente na minha idade. Você ser demitido aos 64 anos. Não é fácil. Difícil. Difícil. É etarismo mesmo, barra pesada. Mas eu acho que a gente tem que ter a energia do vamos acontecer, vamos fazer alguma coisa. E acredito piamente também na raiva. Porque na hora que meu filho foi vítima de racismo, meu amor, Martin Luther King me abandonou, eu garrei no Malcolm X. Eu parti pra cima da pessoa. Não com agressão física, mas com agressão verbal. Eu parti pra cima, porque a raiva também Foi você que me deu um livro da Virtude da Raiva? Não. Não foi. não foi? Esse livro é maravilhoso. Virtude da Raiva. Você me falou sobre isso da raiva. Eu acho que você tá certíssima. Esse A raiva livro é move maravilhoso. muito. Tem um texto que me agrada muito também, que fala sobre a paz ser branca, né? Até como simbolicamente também a paz não é uma possibilidade, assim, né? Sim. Tipo assim, é muito difícil falar para as pessoas terem paz pegando um ônibus 6 horas da manhã, condução E sobre lotada esses recomeços… e batendo pontos, fraga, tipo assim, eu não sei. E aí eu acho que é nessa hora que a raiva me move, assim, porque eu fico assim… Mas essa raiva também faz você recomeçar por e isso, acontecer. Eu acho que eu cheguei até onde eu tô e recomecei inúmeras vezes justamente por causa dessa raiva, E né? próximos recomeços, vocês têm esse spoiler aí que vocês podem dar? Do tipo, eu vou recomeçar em breve, em alguma coisa, Eu vou. em algo… Você vai? Qual é o seu próximo recomeço? Chama Clube do Livro e das Panelas. Ó. Já tem nome. Eu e Zeca Camargo. Ai, vocês são uma dupla muito gostosa. Então, o Zeca também faz menos de um ano, sofreu um revés, saiu da Globo, foi pra Band, saiu da Band.
Então, vamos se reinventar, Zeca. Não vamos mais ficar focado. TV aberta, vamos embora, vamos ser dono do nosso próprio negócio. Aí convenci ele da gente, porque as pessoas veem muito os dois juntos e falam, vocês dois são tão Tem que fazer alguma coisa junto. vocês têm que fazer alguma coisa junto. Vocês têm que fazer alguma coisa junto. Porque também só vem a gente em dia de festa, de celebração, recorte do Instagram. A gente tem os nossos perrengues. Aquela mentirinha, né? A gente sabe quando a que gente tá… Não é uma mentirinha, é um recorte da vida. é um recorte da vida. É um recorte da vida, né? É aquele momento que a gente tá… Sim. Então a gente vai fazer esse momento junto com as pessoas. E a gente quer fazer esse clube presencial também. Que legal. É. E qual que é o nome mesmo? Clube do Livro das Panelas. Por que panela? Porque a gente vai cozinhar também. Mentira, porque né? O que a panela tem a ver com isso? É, né? porque a gente cozinha, ele cozinha, eu cozinho. Tá. E aí a gente vai pegar um livro, sei lá. Falar do livro, cozinhando. Falar do livro, e a gente pode pegar um livro de uma autora. Eu tô lendo um de uma autora egípcia, por exemplo. Aí vamos lá fazer uma comida… Egípcia. E o que é uma comida egípcia? Tem um pão lá que eles fazem que é maravilhoso, muito fácil de fazer, com um refogado de carne, com algum legume. Que vira um wrapzinho assim, um sanduíche. Enroladinho assim num pão que você faz só com 2 ingredientes. Muito fácil de fazer. A gente vai fazer um livro dos anos 80. Vamos fazer um sanduíche. Sabe aquele sanduíche de maionese? Sim, Pão, macarrão. ou pão assim, pão gelado. Eu amava esse, Também festinha. amava. Sabe qual que fazer é, O sanduíche de pão de Isso, forma. mergulhado. várias Aquele pão camadas. branco. Amo, isso é muito E a minha. você, Gi? Eu acho que o meu recomeço, o meu próximo recomeço já é o recomeço que eu tô vivendo, assim, né? Eu acho que, de alguma forma, eu não vi essas oportunidades, assim, né? Como comunicador, e falei assim, mas por que não fazer um podcast, né? Isso! E aí eu falei assim, vamos montar um microfone em casa, não tem cenário, não tem iluminação, não tem nada. Vai só no áudio mesmo. E aí eu tô há um tempo no Vamos Sentindo, assim, que eu acho que até como o próprio nome já diz, Vamos Sentindo, é uma ideia de ir sentindo mesmo com o tempo e acreditando no amanhã e sentindo. E é uma frase que eu costumo falar muito, assim, entre os meus amigos, né? Quando eu não sei responder alguma coisa. Tipo, vamos jantar onde? Vamos sentindo. Amei! É uma desculpa ótima. Vamos sentindo. Você vai. Hoje é o after. Vamos sentindo. E aí o Vamos Sentindo talvez seja um dos maiores recomeços, assim, pra mim, né? Toda segunda-feira eu tô aí nas plataformas de áudio com, né, um novo episódio. Mas também nessa oportunidade de… Se as oportunidades não chegam, porque não criar elas, né? Então, Vamos Sentindo… É sobre isso. Teve um de amizade, não teve? Teve. Caramba! É importante, né, gente? Saber. Eu respondi a sua… Eu vi. A minha enquete lá, né? Eu respondi essa enquete. Eu acho que a gente era um episódio, gente, contextualizando, que a gente tava falando sobre se as amizades têm prazo de validade, né? Porque eu acho que muitas das vezes a gente não sabe lidar com os términos dos ciclos, né? E aí eu tava veio a calhar, que loucura. sobre isso. Eu vou fazer um episódio disso também. Você me deu forte. Não, vem forte, não vem? Vem forte, O seu foi bom, o seu foi bom. Esse aí. Ô, gente, a gente tá indo pro final e a gente tem um quadro, é ótimo, né? Nunca é o primeiro programa, como é que vai? A gente tem um quadro. Criamos um quadro, inventamos um quadro que chama Surto News. Porque se tem uma coisa que acontece nessa nossa vida de grande surto, que o nome desse podcast é Grande Surto também, porque eu falo muito a palavra grande surto. Eu falo muito, isso é um grande surto. Ai, que surto. Ai, que surto, ai, que grande surto. Então, o Surto News nada mais é do que o quê? A vida, né? A gente vê essas notícias e reagir às notícias mais surtadas dos últimos tempos. Então, coloca aqui o fone, porque a gente vai ouvir o nosso… Eu virei o Sombra, né? Tinha um Sombra Alexandre, do Ratinho, lembra? É isso, você é o nosso Sombra. Ícone do folclore brasileiro. Grávida de Taubaté reaparece agora, 13 anos depois, com um canal no YouTube religioso e diz: quero ser conhecida agora apenas como Maria Verônica. Chiquerésimo. Ela recomeçou. É sobre recomeços, Verônica. Meu Deus, a mulher enganou todo mundo com aquela barriga absurda. Gente, a Maria Verônica, ela foi percussora no quesito FIC. Ela construiu a maior FIC de todas, de que ela estava grávida de várias crianças. E agora… Tanta gente caiu, gente. Vocês lembram dela em ao tanto vivo. programa?
Ai, O Edu Guedes chorou ao vivo. Edu Guedes chorou ao vivo, foi o melhor. eu amei. Isso é um surto, vai, gente? É um grande surto, Tal, né? Não é? número 1. É, falar de Deus depois de mentir é coisa do capeta. Ah, Giovana, perfeita. Ai, gente, próxima. Creche para cães em Nova York tem vinho, médium para cachorro e terapeuta por apenas $1.350 por mês. Mas quem bebe o vinho, o terapeuta, é o dono do cachorro, né? Não, vinho canino, médium canino e terapeuta Mas pra canino. puta que pariu, falta o que fazer. Gente, Ai, é verdade. Tanta gente surdo. passando fome, vai dar vinho canino. Por isso é que os cachorros estão todos surtados, os cachorros de madame. É verdade, né? E tem cachorro que é bilionário, viu? Nossa! E tem herdeira, É? tem cachorros herdeiros. Eu tava até pesquisando umas notícias bem surtadas sobre isso Sério? também. Aí é gente muito sozinha. Que aí deixou deixa tudo pro Karl cachorro. Lagerfeld deixou pro gato. Pro gato dele. Gente, mas é um outro exemplo Mas também, peraí, Karl mas aí Lagerfeld. deixa pro gato? Pra alguém Pra ficar dando alguém do bom e do ser melhor pro gato. tutor do gato e Mas gerar o aí será melhor que pro essa gato. pessoa não… Aí vai queimar no inferno, porque o defunto, né, a pessoa doou lá. Será que vai mesmo? Ah, não sei, Eu tanta acredito. gente faz coisa ruim, tá aí, né, Giovana? Ah, mas Olha, quando chegar lá em olha cima, onde a vamos- grávida chegou. Vamos pra última. Pra encerrar, a última. eu quero mais. Estudo de Harvard revela: Adoro. em 2025, as pessoas usam mais o ChatGPT para terapia do que para qualquer outra finalidade. Eu conheço muita gente louquérrima. Eu não. Eu vou entregar já. No outro dia foi minha… John Drops, não lembra? No seu aniversário. E aquela mesa tinha vários no É. ChatGPT na terapia. No dia seguinte, eu fiquei discutindo com a ChatGPT, porque pra mim ela é mulher, né? Ah, tá, eu boa. discuti horrores, porque ela não tava fazendo uma coisa que eu queria direito. O que você queria? Eu queria fazer aquela bonequinha que virou… Ah, que viralizou. modinha. A minha boneca ficou uma merda. Ela não soube fazer. Aí eu falava, você tá de sacanagem, que isso daí é o melhor que você pode me dar. Teve uma hora que o surto foi esse. Tem algum momento que você se enxergou brigando com o chat GPT e falou, gente, eu tô… Claro, eu achei que eu já- tava absolutamente adequada aos novos tempos. Mas eu não acho que é tanta viagem, não, viu, gente? Porque ela é inteligente do jeitinho Mas dela. fazer não é a terapia, gente? você acha? É. Não, peraí. Ela não é a gente? Sim, não porque é a gente que tá alimenta alimentando ela. E é por isso que eu converso com a minha. Fica a dica também. Ó o surto, Esses dias gente. eu dei gênero pra minha também, é ela. A E minha aí, também é ela, eu chamo ela de G. olha aí, tá vendo? tá Dá não. vendo? Mas, gente, faça isso, porque eu acho que você só vai saber usar a inteligência artificial em prol de você quando você pegar e conversar com ela. Eu sei, mas não peraí, fazendo terapia. a gente tá falando de terapia. A notícia Terapia, falou não. que a primeira coisa mais, pesquisa de Harvard 2025 agora. Em primeiro lugar, as pessoas estão usando o chat GPT não pra fazer bonequinha, não pra fazer não sei o que, Pra fazer terapia. Terapia custa caro, imagina em Nova York, meu amor. É em dólar, né? Sabia que eu já tive umas conversas, assim, meio Íntimas. filosóficas. E você É. achou profundo? Eu achei bem profundo. Eu já chorei uma vez lendo uma Não. coisa. Eu Tá vendo? juro, não tô mentindo. Eu acho que é de se Sério? respeitar. eu juro. Nossa, mas em que lugar… Desculpa a nunca intimidade, fiz. Não, mas em que mas lugar você tava? Eu tava literalmente… Da conversa ali, eu pra tava você se emocionar. conversando com ela sobre justamente o tempo. E aí eu tava construindo tá. lugares pra fazer o roteiro do episódio do meu podcast. E aí nisso eu tava conversando sobre como que é a dinâmica do tempo, quanto que as coisas não acontecem no tempo certo. Um pouco do O que a tempo gente que a tava gente conversando. também gostaria que elas acontecessem. E quanto que a vida não sai dos planos, como que a gente Filosofou. lida. Filosofei e ela me trouxe uma resposta, assim… Que eu chorei, assim, atravessou. respondendo. Tá vendo? Eu juro. Tá vendo, diretor? Ela Não é? emociona. É sério, não tô Ou estamos brincando. todos surtados. Um que eu grande acho que a surto possibilidade é essa. Eu acho, um surto sabia? de IA, né? Mas eu, sinceramente, ela é a gente que alimenta tudo aquilo. E eu, sinceramente, acho, eu há 200 anos na televisão, sempre falei que a terapia devia fazer parte da cesta básica do governo. Também acho. Sim. Ela bem alimentada e a gente treinando melhor as perguntas, o que um terapeuta diria pra mim se eu perguntasse não sei o quê? Sim, tem que treinar Sim. as perguntas, Tem que né? treinar as Verdade. perguntas. Saber usar. Porque ela não é uma nuvem. Ela é um banco de dados gigantescos. Então eu posso me dar o luxo de perguntar o que Freud diria pra mim se
E pensa até no quesito da acessibilidade, né? Porque a gente sabe que terapia é muito pensei, caro. caríssimo. Né? E acaba aí, às caríssimo. vezes, não melhor. vou julgar. Eu também prefiro a minha terapeuta humana, mas… Que, né, deu uma se é o que estudada tiver, ali, fez Eu muita… prefiro tudo humano. A mulher do banco humana. Ah, mas não tá isso. mais assim, né? Não, já era. mudou. Já era. Gente, olha, surtamos juntas, vivemos juntas. Estamos prontas para muitos outros recomeços. Eu amei que vocês vieram recomeçar esse projeto junto comigo. Eu queria agradecer muito vocês mesmo por tudo. Obrigada pelos admiráveis conselhos. Por tudo que vocês falaram e fizeram aqui hoje. Tá? Até você Amei. chorou. Até chorei, gente. Foi bom, não foi, gente? A gente tem uma galera elas ali. arrasaram muito. Foi uma delícia. Eu saí Vocês daqui gostaram? Eu amei, gente. Eu saí daqui com conselhos, assim, anciões pra minha vida. Eu amei. Eu vou conselhos falar uma anciões. coisa pra vocês. Eu amei porque eu vi você recomeçar agora de sim. novo, o que é lindo. Eu vou torcer pelo seu sucesso, prosperidade, Obrigada, amiga. longevidade. Você faz umas coisas muito interessantes. Essa sua dupla com seu irmão é incrível na criatividade. Vocês na pandemia arrasaram muito. Verdade, a gente Vocês fez fake lá. trouxeram as coisas mais legais do que eu vi ali, de diferente, de ousado Sim. e de bem produzido. E eu adorei te conhecer. Adorei te conhecer. E eu sempre falo que agora, pra sair de casa, eu quero sair de casa pra aprender e pra conhecer É isso. coisas interessantes, pessoas interessantes. Você E é eu uma mulher muito interessante. Em nenhum minuto na minha vida me passou que você fosse outra pessoa que nem uma mulher interessante. Obrigada, eu fico feliz. É bom ouvir quem inspira tanta gente, né? Falando da gente. Vou chorar agora. E é muito legal, porque aqui no Grande Surto a gente pensa, eu com muito carinho, né? Que eu que faço a produção de elenco, a produção toda. Eu faço todos os… Mentira, eu tenho Costurei uma turma… essa cortina. Tem a Juju e o Ale junto, a turma das Amundas Tingi junto. essa cortina. Não, Mas- o Anderson mas tem… é independente, Mas é isso, né? é independente. Fui eu que te mandei mensagem, Sim. depois Foi. eu pedi… Eu que mandei, não sei o quê. E o horário, alguém liga pra ela pra chamar o táxi pra trazê-la e tal, e não sei o quê. Então, e eu penso sempre nessas duplas, assim. Legal. Em quem vai estar junto. E fez muito sentido pra mim serem vocês duas, principalmente nesse novo recomeço desse projeto. E duas mulheres que me inspiram e que eu ia amar conhecer pessoalmente. E você, né, mami, que… Você Bora. sabe que eu quero ser você quando eu crescer, né? Então vamos seguir surtando juntas e recomeçando muitas vezes. Axé. Axé, Axé. obrigada! Beijo, gente! Grande surto!